palavra de hoje, irmãos, que nós vamos começar a falar aqui, eu queria trazer um paralelo com o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, né? No Natal, nós falamos do nascimento de Jesus, tal, e a Bíblia fala de Jesus até os seus 12 anos e dá uma parada, né? Fala daquela última passagem que ele vai para Jerusalém com a família, aquela viagem, peregrinação, né, dos judeus, e se perde e tal. Depois daquilo não fala mais nada. Mas a gente sabe que Jesus cresceu em Nazaré, né? Jesus cresceu em Nazaré, acompanhava lá seu pai José, que era carpinteiro, aprendeu a profissão do pai, ajudava lá na carpintaria. Mas a missão de Jesus não era ser carpinteiro. A missão de Jesus era muito maior, né? E os seus pais sabiam disso. Sabia que ele era filho de Deus, que ele era o Messias, as profecias se apontavam para ele, todo mundo sabia, porque o anjo falou, Deus falou, enfim, havia todo um entendimento daquilo ali. Então Jesus, ele está ali, dos 12 anos até ele começar o ministério dele, não se fala nada na Bíblia. Mas quando ele tem 30 anos, ele começa o seu ministério. E eu quero fazer um paralelo do ministério de Jesus, a formação do seu ministério, com a nossa reformulação do nosso Ministério Batista da Família aqui. Aí, o que aconteceu? Jesus passa lá pelo Rio Jordão, encontra João Batista, é batizado, o Espírito Santo leva Jesus para o monte, e lá ele fica 40 dias sem comer, né? E quando ele estava com 40 dias sem comer, teve fome, veio Satanás provar ele. Se você é filho de Deus, né? Fala para aquela pedra ali se transformar em pão. Né? Aí Jesus fala assim, não só de pão vive o homem, né? E aí tem aquelas 3 tentações que Jesus, conhecedor da palavra, sendo ele o próprio verbo que se fez carne, né? Ele venceu Satanás, e depois que o Satanás, no terceiro tal, ele desistiu, os anjos vieram alimentar Jesus, e Jesus vai começar o seu ministério. Jesus, que cresceu em Nazaré, né? Nazaré era mais retirado, ele vai para a região da Galileia, né? Ali, uns dizem que ele morou ali em Cafarnaum, né? Onde ele ficou a maior parte dos milagres, ali em Cafarnaum. Naquela região da Galileia é que Jesus começou o seu ministério. Ele tinha 2 focos. Né, era implantar o reino de Deus, né? Ele trazer o reino de Deus para as pessoas, né? E o outro é para a salvação. Mas, para que a obra de Deus que colocou através dele tivesse o seu êxito, ele precisava formar uma equipe. Então, Jesus, quando ele volta do monte, né, e começa o seu ministério, ele começa sozinho, né? Ele não chegou e já tinha 12 discípulos, não é verdade? Ele não chegou assim, olha, eu começo o meu ministério agora e já tem 12 discípulos esperando eu ali na porta. Não. Ele começa a trazer a administração, falar com as pessoas e começa a olhar, observar as pessoas que serão os seus discípulos. Né? Então, o primeiro passo, imagina que Jesus tinha 3 anos para formar o seu ministério e ele tinha que formar uma equipe que, depois que ele subisse aos céus, seria a igreja, implantaria a igreja primitiva, né, que a Bíblia fala, né? A primeira igreja de Jesus aqui na terra. Então, essa equipe, ele tinha que formar. E quem seriam esses 12? Então, Jesus tem uma missão de falar do reino de Deus, mas de olho em saber quem é que ia ser a equipe dele. Mesmo sendo Deus, ele se fez homem. Então, ele não tinha, eu já sei quem serão. Não, ele ia achar aquelas pessoas, localizar aquelas pessoas, dentre aquelas pessoas que o seguiam. Então, irmão, a nossa palavra, né, ela tem
essa comparação, né? Jesus começando o seu ministério de 3 anos, que tinha que formar um time que ia fazer com que nascesse ali a igreja de Jesus, que ia tocar dar continuidade à obra de Jesus, né? E falando, explicando, ensinando, treinando, capacitando. E é muito parecido com o que nós temos. Seriam homens que iriam, depois da morte de Jesus, que impactariam o mundo, que mudaria esse mundo, que mudaria conceitos e valores, né? Essa mesma visão é o que Deus tem para nós. Uma igreja que estamos formando líderes, preparando líderes, não que você vai começar do zero, que você já tem uma experiência tremenda, mas alinharmos, né? Pegarmos aqui a direção para juntos a Igreja Batista da Família cumprir o seu papel de impactar esse mundo aí fora, de fazer com que a obra do Senhor, né, se realize através das nossas vidas. Então, bem-vindo você que está conosco, que está inscrito nesse curso de obreiros. Ah, mas eu não vou ser obreiro. Não, mas pelo menos venha conhecer o que Deus tem para nós como igreja. Se você vai ter um ministério ou não vai ter ministério, é outra história, né? Então, venha, se você pode. Se você não pode, paciência, né? Mas, enfim, nós estamos vivendo um novo tempo e a gente começa com a capacitação, preparação, né? Como Deus tem feito sempre. Então, eu convido você a abrir a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos fazer uma analogia aqui com o chamado dos discípulos que Jesus chamou, né? Começando por Pedro, tá? Então, começando por Pedro. Vocês vão ver aí na sua Bíblia, talvez está falando da pesca maravilhosa. E eu poderia chamar isso aqui do chamado de Pedro. Mas aqui a Bíblia minha aqui pelo menos está dando destaque para a pesca maravilhosa. E eu falaria o chamado de Pedro. Como é que Pedro foi chamado? Então, a gente precisa, para entender bem o que a palavra está nos trazendo, a gente precisa sempre se deslocar para aquele tempo, para aquele cenário da época. Então, pensa bem vocês. Jesus, naquela época, tinha que falar para multidões. Não tinha a beleza que nós temos hoje de caixa de som. Então, ele procurava os meios naturais, né? Os montes que tinha boa sonoplastia ali, ecoava o som, né? O monte e a água. Sempre Jesus estava falando na beira da água. Por quê? Porque a água também é um bom condutor do som, né? O som fica bem claro, chega rápido, chega fácil lá, né? Então, o som é maravilhoso, né? Quando tem ruído, atrapalha, mas se tiver um lugar bom, ele vai longe, né? Então, nós estamos vendo aqui, né, o cenário que nós vamos ver é o encontro de Jesus com Pedro. Diferente do encontro de Jesus com Paulo, que vocês conhecem a Bíblia, fala que foi lá em Damasco, que Jesus encontra com Paulo e Paulo cai do cavalo. Jesus fala, Paulo, por que me persegue, né? Diferente do encontro de Jesus com Paulo, o encontro de Jesus com Pedro foi estratégico, né? A Bíblia diz que Jesus está caminhando com as pessoas ali seguindo ele, e ele chega ali na beira da praia para falar com aquela multidão ali que está o acompanhando. Mas antes de a gente seguir, falando assim do perfil dos discípulos, eu falei do time, né, que Jesus contratou, né, que Jesus chamou para caminhar com ele, para ensinar. Se fosse eu, talvez se fosse você, nos tempos de hoje, você falar, não, eu não chamaria essa pessoa, quem é esse pescador, essa pessoa para mudar o mundo? Jamais. Então nós, na nossa avaliação, né, os critérios que Jesus escolhia, ou escolheu, nós não teríamos esse olhar, né? Dificilmente. Porque Jesus, ele olhava ali, né?
Ele olhava o potencial da pessoa, né? Ele foi lá trazer pescadores, pessoas simples, para trazer uma proposta de fazer um empreendimento para alcançar todas as nações, né? Então Jesus olhava o quê? O potencial da pessoa, não o nível de conhecimento, né? Então, quando eu falo nisso, é para você entender que nós todos aqui temos potencial, né? Às vezes eu não tenho um nível de conhecimento, uma faculdade, uma universidade. Calma, né? Calma, não é esse o critério de Deus para te chamar, né? Para te chamar, de contar contigo. Ele olha o seu potencial, né? Aquilo que está dentro de você, a sua força interior, tá? Então, leia comigo aqui no Lucas 5, 1, 2. Certa vez, né, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando a rede. Bom, então olha só. Aqui a palavra, se você ler nesse ponto de vista, Jesus chega ali com aquelas pessoas seguindo ele está na beira da praia, e aquelas pessoas comprimindo Jesus, e Jesus, peraí, eu tenho que arrumar um jeito mais fácil de ficar numa posição que nem aqui. Eu estou numa posição estratégica, né? Todo mundo está me vendo, né? Então, se eu tivesse sentado aqui, talvez o lado de trás não me viria. Então, Jesus, a palavra diz que Jesus enxergou ali 2 barcos. 2 barcos. Um barco era de Simão Pedro e os outros dos 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, né? Então, não foi por acaso que Jesus se aproxima do barco de Pedro. Ao invés de Jesus chegar direto, Pedro, né? Você está sendo chamado para ser pescador de homens, né? Largar a mão de ser pescador para ser pescador de homens. Ia ser um impacto de forma diferente. Jesus, ele tem toda uma estratégia, né? Para chegar no seu escolhido, né? Mas ele chega, tá? Porque nós vamos ver aqui que essa estratégia aqui, ele chega, ele faz um teste, né? O chamado de Jesus, ele não deixa de ser um teste, né? O que nós vemos aqui? Que ele chegou num dia, a palavra começa dizendo que os pescadores estavam ali, desembarcados, e estavam lavando as redes. Então imagina Pedro ali, depois de uma noite inteira de pesca, que nós vamos ver. Então, Pedro está ali lavando a rede, depois de uma noite inteira de não pescar nada, diz a palavra, né? Então, Jesus chega no pior momento para Pedro, né? Não chega naquela hora que ele está ali de bem com a vida, tudo em paz, né? E aí, Pedro, né? Que tal você seguir, trabalhar comigo, andar comigo, conhecer, né, o meu ministério? Não, ele chega naquele momento que as coisas estão críticas, né? Então, nós estamos vendo aqui que o primeiro ponto aqui, que nós estamos falando aqui, é que eles chegam e eles estão ocupados. Primeira coisa que você precisa entender nessa passagem aqui, é que muitas pessoas falam assim, olha, eu gostaria bem de seguir Jesus, eu gostaria tanto de servir a obra, mas eu estou trabalhando, né? Se eu tivesse folgado. Irmãos, Jesus não chama desocupado. Jesus não chama desocupado. Ele vai lá, exatamente aquele que está com a mão na massa. Pedro está lá, lavando as redes, depois de uma noite inteira de pescar. Então, se você um dia falou assim, olha, Senhor, eu não tenho condição de ser obreiro, não tenho condição de servir porque eu já trabalho, né? Irmão, irmã, Deus não quer desocupado. Ele quer que dentro do seu tempo, né, você tenha disposição. E é isso, o tempo para você servir a Deus é no seu trabalho mesmo, na sua vida, na sua família, como muita gente aqui faz. Mas tem muitos que falam assim, para mim não dá. Então, só para primeiro detalhe aqui,
de como é que Jesus chega para Pedro, ele vai estar buscando, né, a pessoa que está com a mão na massa. Ele não vai pegar, né, só porque ele está folgado, esse aqui acho que vai servir, né? Então, primeira coisa, o foco que Jesus está buscando é para começar um treinamento, uma capacitação. E ele precisa achar logo esses homens, porque o tempo está correndo, né? Ele precisa, né, e trazer essas pessoas, porque o tempo está correndo. Deus chama, Deus capacita e Deus envia. Quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me fez lembrar aqui, lá no livro de Êxodo 35, que fala quando Deus chama o povo de Moisés para construir o tabernáculo. Olha só, Êxodo 35, verso 30. Deus é super detalhista, né? O tabernáculo, quem já estudou o tabernáculo sabe de quantos detalhes que existe ali em todos os utensílios, né? No verso 30 diz assim, ó: depois dessas coisas, Moisés disse aos israelitas: o Senhor designou Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e encheu do Espírito Santo, do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em todo o ofício para criar obras artísticas, para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lavar pedras de engaste e fazer entalhe em madeira. Irmãos, o que acontece? Deus tem uma obra para fazer. Ele chama. E aquela pessoa que tem disposição, ele enche do Espírito Santo, capacitando a fazer. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Nem eu. Mas Deus nos capacita. Deus nos enche. Quando você tem um coração desejoso de fazer, irmãos, não te preocupe. Que quem vai capacitar é Deus. É Ele que dá para nós toda a sabedoria. Ah, mas como é que eu vou fazer tal coisa, tal coisa? Não se preocupe. Se você der o primeiro passo, Deus dá o segundo, que é a capacidade para você fazer. Então, nisto, né, nós estamos vendo que é a forma com que Jesus aborda aqui o Pedro, né? Então, muitos são reprovados antes de ser chamado, antes de ser, né, instado, né? Porque o que acontece? A palavra que nós estamos vendo aqui dos apóstolos diz que foi uma noite de pesca sem nada pescar, né? Uma noite inteirinha. Pensa você a situação de Pedro. Está ali, né? 9 horas da manhã, depois de pescar a noite inteira, está lá lavando a rede, costurando os buracos da rede, porque quando o pescador volta da pescaria, pescou ou não pescou, ele tem que arrumar toda a tralha para voltar no dia seguinte. Então ele está lá trabalhando, né? Cabeça quente, pensando como é que eu vou chegar em casa. Minha mulher está lá esperando com os peixes para fazer para a mistura do almoço. Ele tem conta para pagar e o dinheiro que ele vai pagar é com o dinheiro da venda dos peixes. Não pegou um peixe. É aquele dia mau. Pensa você no dia que nada deu certo. Pescar a noite inteira. Oh, vamos puxar o barco para lá, eu acho que ali vai dar peixe. Vai, chega lá, não pega nada. E vamos para cá. Eu sei, eu sou pescador, não pescador de muita pesca, mas eu já passei muitas horas, né, tentando pegar peixe. Já fui em pescaria que eu voltei sem pegar nada. É frustrante, né? Quantos peixes você pegou? Nenhumzinho, nem um pequenininho. Irmãos, aquele dia era o dia mais... É o pior dia para Jesus chamar Pedro. Então Jesus quer testar Pedro nos seus limites, né? E ele nos testa. Não é no dia que está tudo bem. Ele quer saber o meu e o seu limite. E o primeiro teste que Jesus faz é o teste de servir. Porque se a pessoa não serve para servir, não serve a Deus. Se não serve a Deus, não serve para servir também, ou vice-versa. Então, o que ele faz? Imagina Pedro ali, né,
lá limpando a rede, e aquelas pessoas se achegando, e já pisando em cima da rede. E imagina, né, a situação. E a palavra diz, né, no verso 3, que entrando Jesus em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se no barco, ensinava a multidão. Olha só, Jesus chega lá, escolhe o barco de Pedro. Será que é por acaso? Ou seria Jesuscidência? Ele escolhe o barco de Pedro, né? E não, ele sobe em cima do barco, né? Porque o barco está ali na areia. E, irmãos, o barco de pesca, quem já foi nas praias que tem barco de pesca, não é um barquinho de alumínio qualquer, é um senhor do barco, né? Pesado. E ele sobe em cima do barco e fala para Pedro: Pedro, afaste seu barco. Eu preciso falar com essas pessoas aí. Não, ele pede para, né, ele afastar o barco. Aí, nisto, né, se é você, se é eu, que estou ali, né, a noite inteira sem pegar nada, nervoso, que eu vi agora, né? E a mulher está esperando para a mistura, tem conta para pagar, que eu ia pagar com os peixes que eu pegasse, não peguei um. Chega uma turma, né, começa a me atrapalhar o meu trabalho. Será que você não falaria: oh, por favor, né, dá licença que eu estou trabalhando? E ainda Jesus vai e sobe no barco dele e fala assim: afasta seu barco aí para eu poder usar ele para falar com essas pessoas. E aí qual que foi a reação de Pedro? Pedro não chiou, Pedro não murmurou. Talvez ele tenha contado até 10, porque Pedro era uma pessoa torrona, mas ele não fez nada disso. Pedro, irmãos, não era barco a motor, era barco pesado e tinha que ter força no braço. Jesus, se ele quisesse usar, né, se não fosse um teste para Pedro, ele teria subido em cima do barco e falou assim: você deixa eu usar o seu barco aqui um minutinho? Pessoal, quem tem aí um pouquinho de força para emprestar aí, para empurrar o barco? Uma multidão de pessoas ali, quantos não ajudaria? Além dele subir no barco, ele ainda fala: Pedro, você não pode, você empurra seu barco para trás um pouco aqui para eu falar com essas pessoas? Né? Irmãos, Pedro não chiou, não murmurou, foi e empurrou o barco, assim como Jesus pediu. Então, essa é a disposição de servir que está no coração de Pedro. Isso, né, fez toda a diferença. Vai saber quantas praias Jesus já não tinha passado procurando um Pedro, tá? Procurando um Pedro, e esses Pedros não tinham passado no teste. Quantos, às vezes, não, espera aí, eu tenho que trabalhar, meu filho. Você acha que eu tenho tempo para ficar agora arrumando barco para você falar com a multidão? Quem vai pagar minhas contas? Não é? Quem vai pagar minhas contas? Minha mulher não tem mistura, eu vou chegar lá. Pedro, né, não falou nada disso, não chiou, não murmurou, não achou ruim. Talvez internamente ele poderia ter contado até 10, ninguém sabe, a Bíblia não fala, mas ele fez aquilo que foi pedido. Ele empurrou o barco. E o que acontece ali, meu irmão? O empurrar o barco, o fazer isto, é servir a Deus, servir Jesus para que ele pudesse levar a palavra para aquelas pessoas. Às vezes, nós não percebemos, mas um empurrar o barco nosso é muito menos do que você precisa, esforço que você pensa. E com isso, a palavra de Jesus vai chegar nas pessoas. Às vezes, para nós, o empurrar o barco é compartilhar a mensagem dessa pregação hoje. É falar, o empurrar o barco. Quando Pedro empurrou o barco, ele deu condição para Jesus pregar a palavra. A palavra chegar até aquelas pessoas. Olha que bênção. Pedro, né? Pedro tinha tudo para falar assim: desculpa, hoje não. Quantas vezes você falou assim: hoje eu estou muito cansado? Quantas vezes você falou assim: não dá, né? Trabalhei a semana inteira, não dá, né? Irmão,
quando você faz, né? Quando você serve a Deus. Quando a palavra de Deus flui, porque você abriu um caminho através da sua vida para que ela fluísse. Você não imagina a bênção de Deus na sua vida, porque você abençoou outras vidas. Não tem coisa melhor do que servir a Deus. Não tem coisa melhor. Não existe nada melhor do que a gente ser instrumento de Deus, né? Isso é que nos anima, né? E é esse esforço aí que Pedro fez, braçal, muitas coisas que nós podemos fazer para que Jesus possa levar a palavra, que a palavra possa chegar, não precisa fazer força nenhuma. Às vezes é um telefonema, às vezes é passar um WhatsApp, às vezes é mandar uma mensagem, enfim, convidar a pessoa para vir para o curso, para vir para a igreja. Enfim, irmãos, eu entendo que muitas pessoas têm repetido nesse teste, porque ele não imagina. Mas Jesus não foi lá provar Pedro na melhor hora, não. Ele vai nos provar na hora dos seus limites, na hora que as coisas estão mal. É nessa hora que estão mal mesmo, porque ser bonzinho quando está tudo bom é fácil. Eu quero saber como é que você reage quando as coisas estão tudo... Você levou aquela... Sabe quando você dá um chute assim que né, machuca o seu dedo, você acerta a sua canela, você está naquela dor, né? Você fala assim, eu não estou com vontade para nada. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, ora por aquela pessoa, né? Ih, orar que nada, né? Nem orar por mim, estou tendo força. Irmãos, então é nessas horas que o Senhor testa a gente. Aí, quando nós estamos falando nisso, né, o segundo teste que nós estamos vendo foi quando Jesus, depois a palavra diz aqui, ó, no verso 4, quando ele acabou de falar, quando Jesus acaba de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago, vai para as águas mais fundas e lance a rede. O segundo teste, irmão, o primeiro é a disponibilidade sua. A primeira é a disposição que você tem para que a palavra de Deus chegue através da sua vida em outras vidas. O segundo teste é a obediência. Pedro, né? Pedro, pescador de longa data, acho que desde criancinha ele já pescava ali naquele mar da Galileia, conhecia tudo, pescou a noite inteira, não pegou um peixe. Jesus falou assim, ó, obrigado, valeu, né? Já ministrou a palavra, né? Aí falou assim, agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é a hora da bênção. Mas a hora da bênção, para você receber a bênção, também é um teste. Um teste de obediência. Pedro foi instado, Jesus falou assim, ó, vamos levar seu barco agora para as águas mais fundas, vamos pescar. Aí Pedro falou assim, ó, mestre, né? Verso 4. Verso 5, Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Né? Pedro está falando assim, Senhor, aqui não tem peixe. Trabalhamos a noite inteirinha. Não tem lugar aqui que você vai jogar a rede que nós já não jogamos. O peixe não está aqui. Eu não sei onde que está esses peixes, mas não tem peixe. Mas ele fala assim, mestre, né, no verso 5, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Oh, glória. Irmão, como é difícil, fala sério, você ter convicção, você fala assim, eu entendo desse negócio, eu entendo que não dá mais jeito, eu entendo que não tem mais jeito, né? E aí o Senhor fala assim, não, faça tal coisa. Senhor, eu já fiz isso e não deu. Mas Pedro fala o seguinte, mas por causa da tua palavra, lançarei a rede. Oh, glória. Irmão, como é difícil a gente vencer as nossas convicções. Não é verdade? Às vezes você tem coisa na cabeça que alguém falou, né, isso não faz, isso não acontece e tal, e aquilo cria uma barreira. Uma barreira. Então, Deus quer abençoar, quer te fazer um milagre,
mas você precisa acreditar na palavra. Ah, não vou orar não, porque não funciona, eu já orei. Se Deus está falando, ore, que melhora, né? Ora, que melhora. Ora, jejua, faça o que tem que fazer, porque a palavra está falando. Aí está a sua obediência, e está na sua obediência que Deus vai fazer o milagre. Não é? Então Pedro falou o quê? Mestre, vou falar sério contigo aqui, mestre, né? Ele falou assim, ó, pescamos a noite inteira e nada pegamos. Eu não faria isso jamais, mas pela tua palavra eu vou fazer. Então, não importa as suas convicções, não importa o que você ouviu até aqui, se a palavra está dizendo, vá por aqui, confia na palavra, né? Faça aquilo. E aí, quando a palavra diz que eles lançaram a rede, né? Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, tanto que a rede começaram a se romper. Aí Pedro viu e falou assim, meu Deus, né? Milagre, não tinha peixe aqui. Aí o que ele fez? Né? O que fez? É um outro teste. Então nós estamos vendo aqui o teste da obediência e o teste também da compaixão. Imediatamente, né? O que Pedro faz? Acedaram então, no verso 7, para os companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase vieram a pique. Não é verdade que tem pessoas que é abençoada e não compartilha com ninguém? Deus está falando, fala para o outro também que tem para ele. Não, né? Deus me abençoou, né? A coisa é para mim, essa bênção é para minha casa, né? Irmãos, bênção de Deus, né? Nós temos que compartilhar. Se você recebe uma palavra, se você recebe uma direção, compartilha. De graça recebei, de graça dai. Né? Faça uma oração. Se você foi abençoado, abençoa outra pessoa. Pedro, né, compartilhou com os outros barcos, com outro barco lá que estava lá os seus amigos, né, Tiago e João, filho de Zebedeu, e eles vieram e os dois barcos ficaram cheios até as tampas. Né? Então, o segundo teste que nós passamos é obediência. Nós não vencemos muitas vezes, nós não recebemos as bênçãos de Deus, porque nós ficamos presos nas nossas concepções, né, de valores. Né? Mas se a palavra está dizendo, se o Senhor está dizendo, se a palavra veio falando, vá por aqui, né, obedeça. Se Deus quer te abençoar, você não quer receber? Então, nisso aqui, é o segundo teste que nós vimos aqui, que o Senhor abençoou, né, a eles e também quer abençoar a nós. Então, Jesus fala assim, ó, né, tem que trabalhar. Queremos chamar, como foi dito aqui, né, na ministração inicial, a seara, né, a seara está branca, né, e são poucos ceifeiros. Então, está falando o seguinte, né, está na hora de colher, tem muitas pessoas precisando de ouvir a palavra de Deus, mas são poucos ceifeiros. Então nós temos chamado, temos orado para que Deus mande ceifeiros para nós, os trabalhadores. Né? Então, Jesus falou assim, o meu Pai trabalha, eu trabalho, né? E estou chamando trabalhadores para a colheita. Então, irmãos, não tem coisa melhor do que trabalhar para Deus. Não tem coisa melhor do que você se colocar para servir a Deus, para que Ele possa te usar. Então, quando Deus encontra alguém que quer, né, se coloca, né, como Isaías, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Né? Deus encontra aquele coração, aí o Espírito Santo enche aquela pessoa, capacita aquela pessoa se transforma e as coisas mudam na vida daquela pessoa, porque não é ela, é o Espírito Santo que está capacitando. Então, nisso, nós precisamos acreditar. Né? Então, arregaçar as mangas, acreditar que Deus tem uma obra grande. E quando a gente fala assim, uma obra grande, você não vai sair construindo igreja, né? Olha, eu vou ter que trabalhar, montar igreja. Calma, né? A obra de Deus, ela é tremenda. Um sorriso seu, uma ligação sua, né? Falar de Deus, falar de Jesus para a pessoa, você já está fazendo com que
A palavra de Deus chegue na pessoa. Então, o segundo teste que nós falamos foi da obediência, né? Que Pedro foi testado. Agora, o terceiro teste está na atitude depois do milagre, né? Então, nós falamos aqui que depois dele conhecer o sobrenatural de Deus, né, ele compartilhou aquilo com os outros barcos, mas tem uma outra coisa, né? Tem uma outra coisa que aconteceu aqui. Imagina aquela quantidade de peixe que eles pescaram. Foi tão grande aquela pesca, né, que, vamos dizer, nos dias de hoje, talvez tivesse ali uns 100 mil reais de peixe, né? Então era peixe para pagar todas as dívidas deles. Era peixe para mudar toda a situação financeira. É aquele milagre que eles esperavam. Quanto tempo que eles não sonhavam um dia encontrar tanto peixe que pudesse pagar as contas dele, comprar um barco mais novo, né? Reformular as tralhas dele de pesca, né? E chegou aquele dia. Chegou aquele dia. Quantas pessoas, quando acontece um milagre desse na sua vida, que as coisas dão certo, a pessoa fica tão vidrada na bênção que esquece o abençoador, né? Que esquece o abençoador. Mas Pedro foi diferente. A palavra diz que com Pedro foi diferente, né? No verso 8, a palavra diz aqui, depois que eles viram que foi tanto peixe, a solução da vida de Pedro, financeira, dos amigos dele, estava resolvida, né? Ali na praia, aquelas pessoas que viram ele com tanto peixe, já apareceu comerciante querendo fazer parceria com ele, né? Para ele fornecer peixe para ele. Ou seja, tudo estava ali, de uma hora para outra a vida deles mudou, né? Aí, enquanto uns correria para realizar os negócios dele, olha a atitude de Pedro. Ao ver isso, no verso 8, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, né? Ele não correu para a bênção, ele correu para o abençoador. Ele olhou ali, ele viu em Jesus uma divindade, né? Então ele prostrou nos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, né? Porque com a pesca que haviam feito, a admiração, o tamanho daquela pesca, falou assim: não, afasta-te de mim, que eu não sou digno, porque é só Deus para fazer um negócio desse. Irmãos, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, a admiração de Pedro não foi pela bênção. Enquanto no verso 5, na primeira vez que ele falou com Jesus, ele falou: mestre, né? Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Aqui no verso 8, Simão Pedro fala assim: afasta de mim, Senhor, né? Ele já reconhece Jesus como o Senhor. Ele já reconhece Jesus como uma divindade, né? Ele já vê nele, né, uma pessoa que tem poder, né, de transformar a vida. Então, ou seja, quando nós recebemos uma bênção e não vemos, não olhamos de onde vem, não olhamos quanto Deus tem sido maravilhoso em nossa vida, quando nossos olhos só para a bênção, mas nós esquecemos quanto Deus é bom. Oh Deus, como é Deus é bom, né? Irmãos, eu não canso de falar o tempo inteiro, né? Como Deus é bom para a minha vida, para a minha família, para a nossa igreja, né? Quanto Deus é maravilhoso, quanto Jesus cuida da gente, quanto o Espírito Santo tem nos direcionado. Então isto aqui, né? Nisto, foi o terceiro teste que eu vejo aqui, né? Que Pedro foi chamado. A partir dali, Jesus falou assim: ó, vem comigo, que eu te farei pescador de homem. Né? Então, nós estamos falando ali, irmãos, de uma situação em que as pessoas estão muito buscando milagre, buscando bênção, né? É lógico que nós queremos ser abençoados, mas reconhecer da onde vem a bênção, valorizar o Deus que nos abençoa. Isso é falar: Senhor, eu sou grato, Senhor Deus. Eu tenho muito mais do que eu mereço. Isso agrada o coração do Pai. Isso mostra, né? O pai fala assim: olha, valeu a pena eu abençoar esse filho.
Porque tem gente que sai falando, eu sou pescador, né? Eu sou bom, agora eu vou montar um negócio, né? Porque eu sou bom, olha a pesca que eu fiz. Eu sou um pescador. Então, quando você começa a se exaltar com as bênçãos de Deus, a palavra, nós aprendemos que Deus, né, Ele não empresta toda a honra, toda a glória é para Ele. Ele não empresta a glória dele para ninguém. Então, quando nós recebemos a bênção, quando nós temos coração agradecido, quando Pedro vai e prostra-se aos pés de Jesus, Jesus fala assim, é esse, é o homem que eu preciso. Né? Então não tenha dúvida, ele, Simão e Tiago e João, né, filho de Zebedeu, foram chamados assim. Então, quantas vezes, né, nós estamos vendo aí a nossa vida, né, talvez você já tenha sido chamado. Mas talvez um dia, né, no seu chamado, você foi pego exatamente naquele dia mal que você estava chutando os cachorros que passavam perto de você, né? Não que não pode chutar mais animais, né? Mas que você estava bravo, mal-humorado, e você não ouviu que era a voz do Senhor. Mas o Senhor tem nos chamado, tá? Tem nos chamado para que a gente seja canal de bênção, para que a gente aprenda mais dele. Ele chama para nos capacitar para enviar. E quando nós falamos, eis-me aqui, Senhor, né, usa-me, você não imagina, irmão. Você não imagina. A minha maior alegria foi quando eu senti um chamado para trabalhar na obra de Deus, sem ao menos eu ser evangélico, sem ao menos eu ter uma igreja. Eu já contei, né? Foi numa formatura de casais que eu via lá a pessoa falando, esse curso Casados para Sempre é uma bênção, mas falta quem ministra. Né? E porque ele precisa de pessoas que, né, que se dediquem para ensinar. Naquela hora, sem eu saber o curso, que eu fui lá para aprender que era o curso, eu falei assim, ó, né, conta comigo. Olha, naquela hora que eu falei, né, em pensamento com Deus, né, que eu queria ser uma daquelas pessoas, eu senti um fogo descendo da cabeça aos pés. Deus falou assim, está aprovado, já está aprovado, né? Irmãos, daquele dia em diante, a minha vida foi outra, a minha família foi outra. Tudo que nós temos de bênção começou no dia que eu falei assim, ó, conta comigo. O Senhor tem falado para você, eu preciso de você, eu preciso da sua boca, eu preciso do seu trabalho, eu preciso do seu espaço, eu preciso do seu telefone, eu preciso do seu WhatsApp. Irmãos, fala, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Como? Deus te capacita. Não te preocupe o como. Se você tem coração, Deus está procurando corações que se coloca na brecha. Quando você se coloca na brecha, Deus fala assim, é esse que eu quero. Pedro, está aprovado, Pedro. Vem para cá, Tiago. Vem para cá, João. Né? Irmãos, nós estamos aqui com esse mesmo objetivo. Aí o duro é que tem pessoas que falam assim, ah, pastor, eu já servi, né? E não vi nada disso acontecer. Eu queria ler para vocês, para nós encerrarmos aqui, a passagem está em Malaquias 3,13. As pessoas estavam reclamando, e que adianta servir a Deus, né? Olha só, Malaquias 3,13. Diz assim, as vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Perguntamos, o que falamos contra ti? Aí o Senhor falou, falaste que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por haver nos lamentado diante do Senhor dos Exércitos? Aí, pois agora consideramos felizes os orgulhosos, os que cometem maldade e prosperam. Eles desafiam a Deus e escapam ilesos. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros. E o Senhor ouviu com atenção e diante dele escreveu um memorial. Aqueles que servem a Deus, o Senhor está escrevendo um memorial, seu nome está escrito lá.
O que nós estamos fazendo para Deus, irmão, não precisa de elogio aqui da igreja, do pastor, do líder. O importante é que Deus está escrevendo o seu nome lá no memorial. Seu nome, mas eu não vi nada, aconteceu. A palavra está dizendo assim, ó, naquele dia que preparei, eles serão meus. Aquele que serve a Deus, aquele que se coloca a serviço de Deus, falou assim, esses vão ser meus. Minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão do seu filho que o serve. Aí a palavra diz, então vereis outra vez a diferença entre o que o serve e o que não serve, entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve a Deus. Eu posso ter certeza que você que serve a Deus, tem experiência com Deus, não tem coisa melhor na nossa vida, para a nossa casa, nesses tempos de situação difíceis, né? Quantas pessoas estão aí numa situação sem um horizonte? Você, né, está vendo assim o mar se abrir, está vendo assim as coisas clarearem. Então creia, né? Creia que Deus tem um olhar para nós, né? Não queremos ser melhor que ninguém, mas faça a sua parte, faça aquilo. Doe o seu tempo para Deus, né? Entregue o teu tempo para Deus. Então, quando nós buscamos, né? Buscamos servir a Deus com amor. E essa oportunidade, Deus está dando aqui para a nossa igreja, começar terça-feira uma capacitação, entendimento de valores, né? Entendimento do que é consagração, o que é dons, talentos. E Deus vai nos capacitar. Não adianta, Deus não vai chamar você para a guerra com um estilingue. Enquanto as pessoas lá estão com fuzil F5, metralhadora. Não, Deus nos dá armas poderosas em Cristo. Deus nos dá uma arma poderosa que o inimigo não vai ter vez. Em nome de Jesus. Ele não vai chamar o seu povo para fracassar lá na batalha. Deus capacita. Então, creia que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para cumprir até o seu dia. Amém? Então vamos estar encerrando aqui. Eu peço, irmãos, de ficar em pé.